Retomando nossas atividades, teremos agora a segunda palestra do nosso programa com o tema Medicina e Segurança do Trabalho, que será apresentada pelo representante do Ministério do Trabalho e Emprego, Dr. João Batista Mâncio, que assume a palavra. Boa tarde a todos. Quero parabenizar e agradecer o convite, a organização, a esses corajosos que já voltaram do café, cederam aí aos encantos do nosso coffee break. Ok, eu sou auditor fiscal aposentado, aposentei ano passado e no momento sou médico do trabalho. E o tema aqui que me convidaram foi a gente conversar sobre medicina e segurança do trabalho. Ok. Ave Maria, o que está acontecendo? Ah, tá. É aquele slide que tem um monte de defeitos especiais. Bom, quando a gente fala em segurança e medicina do trabalho, vem a necessidade da gente comentar sobre acidente e doença do trabalho, né? A segurança e a medicina do trabalho estão voltadas para que os trabalhadores, assim como a tecnologia, pronto, voltou. Tecnologia aprontando, né? Então a gente precisa, a função dessa atividade é garantir que o trabalhador possa desenvolver essas atividades durante toda a sua vida útil e continuar com saúde depois para aposentar e gozar da aposentadoria, né? Então essa é a função. Para isso a gente precisa ter um ambiente de trabalho adequado e nós precisamos evitar que durante a sua jornada de trabalho o trabalhador se acidente ou adoeça. Os critérios de definição do que é acidente de trabalho e que é doença do trabalho é dados pelo órgão da Previdência Social, né? Você vai ter o acidente típico, que é aquele que ocorre normalmente dentro do ambiente de trabalho. Então, vamos supor que um trabalhador aqui trabalha nesse local, vai arrumar a cadeira, leva um tombo, torce o tornozelo, quebra a perna. Esse é um acidente típico. No ambiente de trabalho, ele tem um acidente. Existe um outro acidente, né, já que a Previdência tem outros fins, que não só a questão do acidente do trabalho, que é chamado acidente de trajeto, que é aquele que acontece quando o trabalhador está indo para o trabalho ou voltando do trabalho. Também é considerado um acidente de trabalho, embora não ocorra dentro do ambiente de trabalho. E nós vamos ter a doença que ocorre dentro do ambiente de trabalho, ligado ao trabalho. Alguns chamam de profissional, outros ocupacional, mas, enfim, do ponto de vista... Gente... Agora ele foi. Desculpa aí, é que não sei o que aconteceu com a minha projeção aqui. Aonde? Ah, eu tenho que aprovar um... Ah, para cá? Ah, então é isso. Pronto, agora foi. Então o que é um acidente de trabalho? É aquele que ocorre quando o indivíduo está no exercício do seu trabalho. Também ocorre em algumas outras situações. O acidente ele só vai ser considerado como acidente efetivo se houver uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. É acidente de trabalho, um cortinho na mão, tá? Que você vai lá e põe um band-aid. É um acidente de trabalho. Assim como é um acidente de trabalho, camarada que de tantos metros de altura e acaba até falecendo, né? Não importa aí. Ok.
desde que haja alguma lesão. Aí complica porque a lesão não precisa ser necessariamente física, né? Existem, no caso de doença, por exemplo, das lesões por esforço repetitivo ou as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, você não tem necessariamente uma lesão física, alguma coisa que você olhe e observe, né? Diferente daquele trabalhador que caiu, que está com gesso no braço, esse é fácil a gente reconhecer a lesão. Em outros casos, né? Por exemplo, nas doenças mentais, na depressão, no assédio moral, no assédio sexual que ocorre no trabalho, não há, em via de regra, não há uma lesão física. O que você tem é um problema emocional. Imagina aquele trabalhador bancário que entre os assaltantes com arma e tal. Esse pessoal de roubo, de assalto, empresas de segurança, de transporte de dinheiro, que lembram, né, dos assaltos que está tendo aí, usam até arma de guerra, né? Bombas. Imagine o trabalhador dentro de uma situação dessa, a possibilidade dele sofrer um trauma, uma doença mental, né, por conta dessa perigo de vida, esse horror que ele passou. Existem trabalhadores de setor de banco, seguranças ou mesmo gerente de banco que são sequestrados, sequestram a família, né? Professores em periferia que são agredidos, ameaçados, né? Seja pelos próprios estudantes, às vezes por gente fora. Então essa é uma questão que tem aumentado bastante e nem sempre você vai identificar um problema físico, mas sim um problema relacionado a problemas mentais. Em geral, as doenças, assim como diferente dos acidentes, elas não ocorrem simplesmente em pouco tempo. Em geral, elas decorrem de uma exposição prolongada a um agente que... Opa, agora foi. Aqui é para mostrar uma doença típica, né, reconhecida há muito tempo, que é a perda auditiva por ruído. Já ouviram falar nisso? Trabalhador que trabalha exposto a ruído durante 8 horas ou mais de jornada, ao longo de vários anos, normalmente 10 a 15 anos, assim como aqueles que se expõem a poeira em cerâmica, por exemplo, pode desenvolver uma doença do pulmão, chamada pneumoconiose. Então, são doenças que ocorrem a longo prazo. As lesões por esforço repetitivo também não ocorrem em período curto. Em geral, elas podem demorar meses ou alguns anos também. Tem que apontar para cá, né? Tá. As consequências do acidente, a gente já vivenciou isso, não é fácil de entender, né? O afastamento pode ser temporário ou aquele que perdeu o braço, perdeu a perna, tem a questão da reabilitação. E aqueles que têm uma lesão permanente acabam precisando ser afastados, né? Que é a aposentadoria por invalidez. Embora pareça que, de fato, o maior prejudicado no acidente de trabalho é o trabalhador, a empresa também tem seus reflexos com relação às perdas provocadas por um acidente, uma doença. Então, não se engane, não é só o trabalhador que perde nisso, é também a empresa. Uma morte no trabalho sempre provoca nos demais trabalhadores uma situação constrangedora, complicada, os colegas mais próximos, enfim, uma situação de ambiente de trabalho delicada para você superar, principalmente no caso de morte, né? Aí você tem o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde e as legislações do país procuram abranger essa questão, abordar essa questão da saúde, dar proteção à saúde de quem trabalha, né? E a legislação brasileira, eu só vou citar aqui, hoje aí qualquer Google consegue identificar para vocês essa coisa das leis. Eu vou passar bem rapidinho, vamos para a parte mais prática da discussão aqui sobre medicina e segurança do trabalho.
Aqui vocês estão vendo alguns órgãos que são mais diretamente envolvidos com a questão do acidente do trabalho. Você tem o próprio Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência. São 3 órgãos aí que esse aqui fiscaliza, esse aqui atende quem adoeceu, esse aqui afasta aqueles que têm direito a benefício. E quando os problemas são maiores, vão entrar aqui Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, a Justiça Comum, a Justiça do Trabalho e a Advocacia Geral da União tem um papel aí mais recente nessa história. Opa, nossa, agora ficou nervoso aqui. Esse material vai estar disponível, mas aqui eu tentei resumir quais são as atribuições de cada um desses órgãos. Como eu estou apanhando da tecnologia, vamos mais rápido aqui. Vocês podem pensar assim, fiscalização do trabalho, onde é que está? Um dos problemas da fiscalização do trabalho é que ela só abrange aqueles que são contratados por CLT. Então, todos os autônomos, todos os funcionários públicos, né, são pessoas que não têm uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho. Né, as cooperativas, né, os informais, né, que hoje, com a reforma trabalhista, o próximo tema é uma população crescente, está superando a população de trabalhadores com carteira registrada. Então, existe uma proteção aqui para quem tem registro em carteira de trabalho e uma proteção para quem não tem registro em carteira de trabalho. É um pouco diferente. E a fiscalização hoje ela está restrita àqueles que a fiscalização do Ministério do Trabalho. Embora a gente fale em acidente e doença, a gente pensa em máquina, a gente pensa em gente caindo de coisa e tudo mais, existem questões ligadas à organização do trabalho que adoecem ou matam ou normalmente participam dos acidentes. A gente vai mostrar mais adiante que acidente dificilmente ocorre por uma causa só. Em geral é um conjunto de situações. Na segurança do trabalho a gente diz que é como um efeito de dominó, aqueles que você põe um em cima do lado do outro. Ou a imagem de um copo, onde a última gota provoca o acidente, mas tem várias coisas que aconteceram antes para encher aquele copo até que a última gota veio e fez o acidente ocorrer. A jornada de trabalho leva ao cansaço, ao desgaste, né? Os períodos, é comum, quem faz horas extras, é comum o indivíduo trabalhar 12, 13, 14, 15 horas. Construção civil, quantas vezes eu já vi, trabalho rural, o trabalhador sai do trabalho à meia-noite, tem que voltar às 8 horas da manhã. Ele sai do trabalho à meia-noite e volta às 8 horas da manhã. E o tempo que ele levou até ir à casa dele, tomar um banho, voltar, percebe? Então esse camarada não dorme o suficiente para a jornada do dia seguinte. Então, às vezes o acidente não era tão evidente assim, mas o trabalhador não tinha mais condições de fazer o seu trabalho com segurança. Aqui vocês vão que tem um capítulo específico para a proteção ao trabalho da mulher e a questão aqui de afastamento médico, a rescisão do trabalho. Toda a parte de segurança e medicina do trabalho no Brasil é regulada por uma legislação do Ministério do Trabalho que se chama Portaria 3.214 de 78, que são as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Atualmente são 36 normas. Tá? Nossa, esse monte de norma. Acontece que a norma ela tem a intenção, como a gente está vendo aqui, ela faz uma identificação de cada item daquele que interessa, né,
fragmenta a questão do trabalho em vários, para que você tenha medidas de proteção aplicáveis a cada situação. Eu citei aqui algumas das mais importantes, né? Você tem a questão da CIPA, que acho que todo mundo conhece, a questão dos equipamentos de proteção individual, o controle médico, o controle de proteção aos riscos ambientais, trabalho exposto a calor, poeira, vibração. Aqui essa NR é uma norma extremamente importante, que é a NR 12, que fala sobre segurança de máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos a gente tem em qualquer ambiente de trabalho, né? Qualquer um, até aqui. A gente vai encontrar, né, máquinas e equipamentos que precisam de mecanismos de proteção para que você não tenha um acidente, né? Segurança em caldeiras, ergonomia, construção civil, né? Toda uma norma só para segurança e construção civil, explosivos, proteção de incêndio. Aqui você tem a norma que fala sobre quantidade de banheiro, a condição do banheiro, alojamento, água, fornecimento de água, local para refeições e assim por diante. Então, cada norma, ela detalha com maior precisão as medidas necessárias de proteção para a atividade específica que você tem aí, né? Tem uma norma importantíssima aqui que se aplica também em muitos ambientes, que é a norma 35, que é trabalho em altura. Ok. Aqui você tem um pouco de estatística, né? Quantos acidentes ocorrem no mundo e quantos acidentes ocorrem no Brasil, né? As perdas com acidentes no Brasil, cálculo aqui nós estamos falando só de gastos da Previdência Social com afastamento, com pensões, são 10 bilhões de encargos pela Previdência, é o dinheiro que os acidentes custam só aos cofres públicos. Essa transparência mostra então ano a ano, né? 2008 até 2013, quanto que se gastou com pensões, aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, chegando aqui a 50 bilhões nesse período, que dá uma média de 10 bilhões por ano. E aqui as regiões onde os acidentes acontecem com mais frequência, Sudeste. Na verdade é onde eles são também informados com mais frequência. As causas de acidentes, como eu comentei, não é uma ou outra, são todas, trabalham de maneira comum. É muito comum, num acidente, que o trabalhador despenca lá de cima, acho que vocês já viram isso no jornal, e vem lá a empresa dizendo que foi uma fatalidade, né? Foi fatalidade mesmo, se o cara morreu é fatal, né? Mas fatalidade no sentido de que foi uma coisa que aconteceu por acaso, né? E a gente vai ver que em acidente, em geral, raramente as coisas ocorrem por acaso. E quase nunca é culpa do empregado. Em geral, são as condições do ambiente de trabalho, que vão desde jornada de trabalho até a falta de equipamento de segurança, é que vai levar ao acidente. Vocês viram ali uma que eu coloquei por último, que é pagamento por produção. O cara ganhar por produção é um fator de levar acidente de trabalho? Claro que é. Muitas coisas dependem do trabalhador fazer a atividade, tomar algumas posturas, tomar alguns cuidados que ele precisa tomar. Pensa no cortador de cana cortando com facão. Ele está com facão, é uma arma que mata, que provoca lesões graves e até fatais. Ele trabalha com facão. Em análise de acidentes que eu vejo, muitas vezes parece assim, não prestou atenção no serviço. Como é que o cara vai prestar atenção no serviço, fazendo milhares de movimentos de corte de cana o dia inteiro, né? E ganhando por produção, ou seja, quanto mais cana ele cortar, mais ele ganha. E assim também numa empresa metalúrgica, o cara trabalha com prensa, ele ganha ele tem uma motivação por premiação. Então, se ele tem uma medida de segurança para ele tomar, ou seja, desligue o equipamento antes de tirar a peça que está no local. Mas se ele ganha por produção, ele vai tentar fazer isso sem desligar a máquina.
Por quê? Porque se ele desliga a máquina, ele perde tempo para desligar a máquina e vai perder tempo para ligar a máquina de novo. Tá? Então, pagamento por produção aparentemente não é um problema ali, mas acaba sendo. O que vocês acham disso? Meu trabalho é um presente de Deus. É isso que muitas pessoas, muitos trabalhadores... Deixa apagado, acho que vai ficar melhor para apresentar os slides. Nas minhas experiências de fiscalização, muitas vezes o trabalhador está satisfeito só com o trabalho e não chega a se preocupar com o ambiente de trabalho. Quer dizer, aqui é o trabalhador transportando carga, como não tinha lugar para ele andar lá na cabine, acabaram colocando ele nessa posição. Quer dizer, qualquer coisa, por mais leve que seja, uma freada, um desvio, esse camarada vai ser jogado para o chão, né? E Deus não tem nada a ver com isso, né? Ele não mandou ninguém trabalhar nessa situação. Esse é um acidente que eu vou mostrar para vocês, alguns acidentes que eu analisei, né? Isso aqui é uma obra muito comum, tá? Escavação de valeta para colocar tubulação de água pluvial. Nesse caso aqui, o trabalhador, essa máquina estava levantando esse tubo, que pesa cerca de 2 toneladas, levantou o tubo e o cabo arrebentou, o cabo de aço arrebentou, essa tubulação caiu, e o trabalhador estava aqui nesse local, colocando massa aqui, essa massa ia fazer o fechamento. Então, quando esse tubo entra, ele tem que estar com uma massa aqui para poder fazer a vedação e para ele colar também. Então tem um trabalhador nessa posição que ajuda a encaixar essa manilha aqui, tá? O tubo arrebentou e o trabalhador foi morto aqui. Você chama que o trabalhador besta? Isso é lugar de se trabalhar? Bom, nesse acidente o trabalhador foi na obra aquele dia procurar emprego, tá? É uma obra da prefeitura, feita através da empresa de esgoto, né, da prefeitura, que por sua vez contratou uma outra empresa de terceira construção civil, que por sua vez contratou uma outra empresa para operar a máquina e contratou uma outra empresa para fazer esse trabalho braçal. Olha quantas empresas envolvidas numa mesma atividade. E o trabalhador foi procurar emprego. Aí eles estavam precisando de gente lá, falaram, vem cá, deram para ele lá uma botina e ele entrou nesse local, sem saber que direito que ia fazer, sem treinamento nenhum, sem orientação nenhum, sem sequer registro em carteira e tudo mais. O que esse acidente aconteceu? Por causa disso. Está vendo aqui? O cabo de aço arrebentou. Então foi isso. Só o cabo de aço é o problema do cabo de aço. Não, não é o problema do cabo de aço. É o problema de organização do trabalho, o local onde ele vai trabalhar, o trabalhador que vai fazer esse serviço, o treinamento do trabalhador, não é? Então tem toda uma organização antes disso, até alguém que tinha que ter visto que esse cabo de aço não estava em condições de trocar e arrumar e assim por diante. Assim que esse trabalho teria que ser feito. Essa é uma outra condição do trabalho. Então você tem um ambiente de talude aqui, escorado, sem risco de soterramento. Esse é outro tipo de problema nesse tipo de escavação, que é o soterramento, né? Em Viracopos, quando estava fazendo a obra de Viracopos, teve um talude dessa altura aqui, que desbarrancou e matou um trabalhador. Tá? Essa é uma situação que, quando você tem um barranco, esse barranco precisa estar protegido por causa do efeito de chuva e tudo mais. Então, essa é uma maneira de você proteger um local onde há risco de desmoronar. Mas nessa altura aqui, dá para alguém morrer? Dá. Já tive a gente morrendo com cerca de 1,20 m de altura de escoramento. Porque quando a onda de terra vem, ela acaba passando por cima do trabalhador e soterrando. Uma questão que eu vou comentar, a gente sempre pensa em acidente de trabalho, só bem na imprensa aparece, o trabalhador não estava utilizando esse equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual, ele é algo a ser
desconsiderado. A gente tem que pensar em outras maneiras de proteger o trabalhador que não equipamento de proteção individual. Mas num acidente que eu analisei que o indivíduo foi soterrado, uma das perguntas que vieram para mim, do promotor que estava apurando o caso, foi quais equipamentos de segurança que o trabalhador deveria estar usando para evitar o acidente. Eu respondi, nenhum. Não tem capacete, sapato de segurança, luva que te proteja de um monte de terra que vem caindo em cima de você. Entendeu? Então, não é equipamento de segurança que resolve a parte dos problemas, né? São as condições que você tem no trabalho. Outro acidente muito comum, né? Principalmente na época de chuva. Uma telha arrebentou e o trabalhador foi fazer a troca da telha. Olha o que aconteceu, né? A tabuinha que ele estava usando para subir, esse é um telhado de cimento amianto, ele não tem resistência, se você colocar um pé aqui ele arrebenta, né? E o trabalhador foi fazer esse serviço desse jeito, em cima de uma tabuinha como essa. E ele caiu dessa altura. Evidentemente, morreu, né? Essa seria a condição para ele poder trabalhar com segurança. Vejam que não é só o EPI. Ele tem que ter toda uma forma de você caminhar em cima daquele telhado com segurança, que não é só aquela pranchinha de madeira. E você tem que estar com aquele telhado pronto para receber o que a gente chama de linha de vida, que é esse cabo de segurança que vem aqui. Que o indivíduo vem com o EPI, que é o cinto de segurança. Ele vai amarrar aonde? O equipamento de segurança dele. Aonde ele vai amarrar o cinto de segurança? Então você tem que ter todo um planejamento e um trabalho prévio para você poder colocar, inclusive, o cinto de segurança. Que nós estamos mostrando aqui como isso poderia ter sido feito. Esse foi um acidente no shopping Iguatemi, em Campinas, né? A laje desmoronou e cedeu essa peça aqui. Morreram 2 trabalhadores que estavam aqui embaixo. Mas isso é uma coisa que não dá para prever se essa estrutura vai suportar, não vai suportar. Na verdade é mais complicado que isso. Essa peça não tinha condição, ela não foi corretamente, o cimento, a maneira de instalar, enfim, tem outras questões. Mas tem uma questão mais simples que não vou utilizar aqui. Quando você está fazendo a concretagem de uma laje, não pode ficar ninguém embaixo. E tinha 2 trabalhadores embaixo fazendo a limpeza, porque quando você, já viram concretar a laje? Põe a laje, vem o concreto, você vai jogando o concreto por cima. Aí uma parte desse cimento escorre e cai no piso de baixo. Quando cai no piso de baixo, se você tirar na hora, ela vai endurecer e depois para tirar aquilo é mais difícil. Então ele estava lá adiantando o serviço, os 2 trabalhadores trabalhando embaixo da laje. A laje desmoronou e 2 trabalhadores caíram sem nenhuma necessidade. Esse é um acidente por choque elétrico, eu vou passar rapidinho, a intenção não é chocar ninguém, mas mostrar, né, o que faz aqui. Vocês estão vendo aqui a instalação elétrica daquela é uma máquina de misturar concreto, utilizando, é um misturador de concreto. Aí vocês vão ver, não, a máquina já tinha problema, aí você vai ver a instalação elétrica, utilizou-se aqui a parte isolante dessa maneira que vocês estão vendo, sem nenhuma instalação técnica, e esse aqui é o painel elétrico. Se você colocar a mão aqui, você morre na hora, porque esse aqui é onde entra 330 volts, né, fora a amperagem. E era assim, né, que a gente chama de gambiarra. E o direto na tomada aqui, acho que ela está por aqui, ou estava ligado direto aqui na chave. Então, é o trabalhador que foi... Não, toda a condição de trabalho levava à possibilidade de acidente, e esse acidente ocorreu. Esse é um caso de acidente que ocorreu também. Esse trabalhador, ele trabalhava e morava no local de trabalho, lá em Campinas.
Ele saiu, ele trabalhava no período da tarde, terminou isso, ele tomou um banho, foi barzinho próximo do local onde ele estava, tomou lá umas coisas, voltou à noite e ele ganhava por produção. Ele estava fazendo uma escada de concreto. Aí ele resolveu trabalhar aquela hora. Chamou os 2 colegas dele, foram lá, bateram a massa, começaram a fazer a escada. Aí deixaram ele sozinho e foram embora. Quando voltaram, ele estava morto, né? Então, aqui você tem de novo a questão do trabalho de produção interferindo. O trabalhador não tinha nada para estar trabalhando essa hora da noite e etc. Mas estava porque estava querendo talvez pagar a conta do deixou lá. Esse é um acidente muito grave, né? Uma empresa frigorífica lá no Nordeste de Camarões. E vocês estão vendo aqui, tinha 170 funcionários, 125 deles eram mulheres. O sistema de refrigeração, que era com amônia, houve um vazamento desse sistema de refrigeração. Nós temos aqui 2 mortos e 127 vítimas. 18 delas afastadas por mais 15 dias, 67 outras e assim por diante. Então, aqui, o vazamento. Por que vazou? Porque rompeu esse lacre aqui de uma válvula que existia dentro do sistema de compressor de amônia. Falta de manutenção. Então, uma peça dessa que podia ser trocada numa parte de manutenção e evitar um acidente desse porte, não foi feito. Alô? O tamanho da peça que provocou esse acidente. Por que está no acidente? Porque esse acidente deveria ter afetado ninguém ou muitas poucas pessoas. Por que afetou 140 pessoas? Porque esse local, por ser Camarão, uma empresa, lembra da Boate Kiss? É a mesma história. Aqui era Camarão. Então, para evitar que as pessoas entrassem e saíssem roubando camarão, então a empresa fechava todas as portas. E aí o que vocês estão vendo aqui, tá vendo aqui a porta trancada com cadeado? Então o trabalhador não tinha por onde fugir daquela onda de amônia que vazou para o ambiente de trabalho. Tudo que vocês estão vendo aí, coisas que os trabalhadores arrebentaram na tentativa de escapar daquela nuvem tóxica de amônia. Isso aqui é uma janela, tá vendo? Que foi arrebentada, o telhado arrebentado. Tem trabalhador que pulou daqui de cima e machucou. Então, a maior parte daquelas vítimas que vocês viram foram decorrentes de um ambiente de trabalho que não tinha nenhuma organização. Ou seja, ou melhor, estava organizado para que ninguém roubasse e não para a segurança de quem estava trabalhando. Esse é o tipo de máquina ou partes girantes de máquina que a gente vai encontrar. Alô. Então, correia e polia, tá? Isso aqui leva ferimentos leves, corta dedo, leva a mão, e isso tem em qualquer tipo de máquina via de regra, né? Correia e polia. Como é que a gente protege isso, né? Aí vocês têm aqui uma proteção, é feito com material vazado para poder ventilar. Aqui você tem o desenho, né, de como isso deveria ser feito. O motor, aqui a correia polia, e aqui é um exemplo prático. Isso aqui é foto de uma máquina que tem essa proteção parecida com essa, mas faltou um detalhe aqui, que é esse eixo que também precisava ter protegido. Mas um eixo desse pode acontecer alguma coisa se o trabalhador tiver com a roupa ou com uma luva. Esses eixos eles não são totalmente lisos, eles podem ter ali uma rugosidade, prende. Eu já vi acidentes horríveis com morte, porque o trabalhador foi preso, sugado por causa do eixo e fica dando voltas em cima desse eixo. É uma coisa muito comum, mas quando o acidente ocorre, ele costuma ser grave. Aqui você está vendo uma máquina de rolo, né? Uma empresa que faz embalagem plástica. Então aqui você tem eixos, você tem partes girantes,
você tem... Aí aqui a proteção é um pouco mais complicada, né? Essa proteção, o trabalhador vai ter que parar essa máquina para tirar o rolo quando ele estiver pronto, trocar o eixo, enfim, tem atividades que ele tem que fazer. Só que ele não pode fazer quando essa máquina estiver em movimento. Então, uma proteção que vocês estão vendo aqui é essa gaiola, né? E ela tem um sensor aqui. Quando ele levanta essa gaiola, ele desliga o motor. Então, várias máquinas, máquina de lavar da sua casa, provavelmente tem esse sistema. Você levantou a tampa, desliga a máquina. Tá? O fogão hoje vem com sistemas de segurança também, principalmente do forno. Você tem que apertar o botão, né? A tampa tem que estar fechada. Então são coisas que estão sendo desenvolvidas inclusive para o ambiente doméstico, né? Porque são máquinas e máquinas são coisas inseguras. Essa é uma serraria. Nós temos vários problemas aqui, tá? Isso vocês já viram muito, uma serra circular, canteiro de obra de construção civil muito comum, essa serra, mas carpintaria, serraria, você vai encontrar isso. Essa é a proteção que a gente vê aqui. Isso aqui é um come-dedo, né? Não sei se alguém teve parente marceneiro, desses mais antigos. Olha para o dedo dele. Geralmente eles não têm a última falange dos dedos, tá? Que come em máquinas de marcenaria. Não na serra, mas em máquinas que fazem o aplanamento. Tá? A serra leva o dedo, leva a mão. Se a máquina corta toras desse tamanho, cortar um dedo e cortar uma mão não é nada, é muito simples, né? Aqui, como deveria ser uma máquina de segurança, né? Uma coifa, ela desce e protege a coifa. Depois você tem aqui uma parte de exaustão daquela poeira que sai, toda uma parte aqui para você poder... Você vai trabalhar com peça pequena para você colocar essa máquina sem precisar segurar. Você não pode segurar uma peça de madeira em frente a uma serra. A violência, são 5, 10, 15 mil giros por minuto aquilo ali. Não tem o que segura uma serra depois que seu dedo foi em direção a ela, né? Que você precisa fazer a proteção antes disso. Construção civil. Vocês veem alguma coisa errada aí? Isso aqui é uma aula de falta de proteção contra a queda, né? Tem todo esse entorno aqui. O trabalhador que colocou essa peça de madeira aqui, ele ficou nessa lateral, mexendo com a madeira, sujeito a cair daqui. E se cair daqui, vai machucar grave. Olha essas escadas, sem proteção nenhuma. Isso aparentemente não está tão ruim, né? Mas vamos ver, parece que vai piorar. Essas são as escadas. Olha o trabalhador subindo aqui. E muitas vezes está subindo carregando coisas, né? Se ele der uma escorregada, ele desce direto. Vocês andariam por aqui? Por aqui? Pois é, está cheio de gente que anda. E aqui? Tudo isso também é uma obra, né? E aí, professores? Alguma organização, limpeza? Dá para machucar aqui? Andaimes. Outra coisa que a gente vê com bastante frequência, né? Sorocaba, com certeza, se vocês já viram andaime, se não tiver um perto de casa, vai ter qualquer construção, prédio e tudo mais. Então você vai ter andaimes móveis, você vai ter andaimes fixos, você vai ter andaime, aquele que sobe, né, pelo prédio, aqueles andaimes fachadeiros e vários tipos de andaime. Para você, eu costumo dizer que tem um risco muito grande quem usa esses andaimes sem as medidas de proteção, mas não sei se vocês já viram alguém montar e desmontar andaime. A gente é de arrepiar, porque o risco ali é muito grande desse trabalho em altura. Então aqui vocês estão vendo uma série de medidas de proteção. Alguma coisa errada aqui, gente? Olha onde ele está andando, né? Condição do piso onde ele está andando. Aí o camarada cai daqui e você vai ver na imprensa assim, o camarada estava sem EPI. Mas mesmo que tivesse com EPI, né, numa condição de trabalho desse, como é que você evita um acidente, né?
E aqui então a norma estabelece que você precisa ter uma escada de acesso, né? Dependendo da altura do andaime, tem que vir aqui um outro tubo desse, para ele poder prender o cinto e ele subir com o cinto amarrado por essa coluna aqui, essa travessão de ferro. Aqui é o guarda-corpo, a tela, o rodapé, que é essa porção aqui. Para que serve a tela e o rodapé? Porque o camarada está carregando tijolo, está com um martelo, está com uma picareta, uma pá. São coisas que podem cair quando ele está trabalhando. Já viram aquele prédio que tem uma tela de cima e embaixo? Prédio de 10 andares, uma pedra. Para que serve aquela tela? Alguém já pensou nisso? Ela serve porque é um pedaço de madeira que cai lá de cima. Se tiver alguém passando na calçada na rua, já aconteceu, vai acabar falecendo. Então, tudo isso você tem que pensar. Às vezes não só no trabalhador, mas também... Aí está aí, ó, andaime, a tela, né? E aqui você tem a proteção. Lembra aquele prédio que não tinha nada aqui no entorno? Aqui tem, ó, tem a tela, tem o guarda-corpo, tem o corrimão, tem o rodapé. Tá? Nessa situação aqui, o camarada não precisa de proteção individual, não o cinto de segurança. Por quê? Porque existe a proteção coletiva, que é o guarda-corpo, o corrimão, a tela. É isso que vai proteger ele aqui. Esse foi um andaime envolvido num acidente, né, onde morreram alguns trabalhadores. E ele tem dois agravantes. Primeiro é a altura dele, né? Segundo, o que impede esse andaime de cair, né? O que está ancorando, segurando esse andaime para ele não tombar, tá? Vocês imaginam quem montou esse andaime, quem vai desmontar, como é que se protege? Porque é um travessão em cima do outro, vai montando isso aqui. O assoalho, a falta de escada, cadê a tela, cadê o guarda-corpo, enfim, não tinha nada o andaime. E com outro agravante, estão vendo aqui, ó, a rede? Isso aqui é uma rede de 11.000 volts, tá? Esse acidente, o cara morreu de duas maneiras. Foram 3 trabalhadores que morreram aqui, né? 2 que trabalhavam aqui e mais um e outro que trabalhava aqui embaixo. Mas como é que o cara morreu aqui? Porque quando esse andaime encostou aqui, provavelmente nem encostou, só chegou perto, tá? Chama arco voltaico, nem encostou perto, e isso energizou a torre toda. Então todo mundo que estava aqui levou choque. E é bem provável que talvez tivesse escapado do choque, mas não escapou da morte na queda, né? Porque o trabalhador caiu daqui dessa altura e acabou morrendo. Por que você mostrou esse negócio aqui? Porque muitas vezes o acidente ocorre no horário de intervalo, quando ele sai para o almoço. Construção civil aí, é só reparar a próxima vez, no horário de refeição deles, que costuma ser 11 horas. Olha lá, o canteiro de obras normalmente não tem lugar para o cara ficar na hora do almoço. Então ele senta na calçada, senta em cima do muro, senta não sei o quê. E esse aqui teve a pachorra de arrumar um carrinho de mão para ele deitar. Aí no dia seguinte ele vai no médico com dor na coluna. Aí o cara vai falar, o senhor carregou muito tijolo, né? Subiu coisa. Não, ele foi dormir no carrinho de mão. Culpa dele? Em parte, né? Mas ele não tinha um lugar adequado para descansar e improvisou. Improviso leva essas coisas. Essa é uma máquina de muitos acidentes, né, chamada prensa, né? Tem umas normas bastante específicas sobre isso. Só para ter uma ideia para vocês, essa máquina, isso aqui pode cair, aqui você tem correio, polia, aqui você tem onde a prensa desce com toneladas para dobrar uma peça de aço, para conformar uma peça qualquer. Então tem muita gente que tem que colocar a mão aqui dentro. Então isso aqui pode despencar, atingir o trabalhador, aqui você tem correio e polia. Então aqui, essa máquina tem uma série de dispositivos de segurança. E se um deles não estiver funcionando ou não estiver na máquina, isso pode provocar um acidente. Como é que você protege um trabalhador que tem que enfiar a mão dentro da área de produção? Então vocês estão vendo, aqui é onde a prensa desce e aqui alguém inventou uma gaveta. Então ele põe a peça aqui, empurra essa chapa, né, por essa alça, de maneira que ele não precisa entrar dentro dessa área.
Existem vários outros tipos de maneira de proteger, dependendo do tipo de máquina, né? Aqui é uma maneira bem sofisticada, chamada de cortina de luz. São raios infravermelhos que cruzam aqui. Se o trabalhador enfiar a mão ali, a máquina interrompe o movimento. O motor é desligado na mesma hora. É assim que deve funcionar, pelo menos. Vocês já ouviram falar que toda instalação elétrica tem que ter aterramento elétrico, não é isso? Fio terra, lá na máquina de lavar tem, na geladeira tem. Tá. E, né, vocês estão vendo aqui como é que foi feito o aterramento desse chuveiro. Tá? É óbvio que isso aqui não só serve para fazer graça, porque a energia elétrica, né, tem que ir para o solo e não para esse local. Aqui vocês estão vendo um trabalhador de cana, trabalhando de um jeito e como ele deveria estar trabalhando. Proteção de cabeça, proteção de pescoço por causa do sol. Aqui a proteção de corpo inteiro, que a cana corta, machuca. Luvas, caneleiras, contato do facão, sapato de bico de aço, de sola de aço. E dá para trabalhar assim, cortar cana? É o único jeito, deveria, né? Tá desse jeito. Aqui você está vendo o cara aplicando veneno, né? Não sei se vocês estão vendo o detalhe, mas olha a máscara dele onde está. Não está no nariz, está na boca. No hospital, vocês já viram alguém com a máscara na boca? Alguém já foi visitar alguém no hospital e viram pessoa, ou então no laboratório, viram? São coisas diferentes. A máscara na boca em meio hospitalar, quem usa é para evitar a contaminação dos outros, porque quando ele tosse, quando ele fala, ele está jogando saliva, ele está tossindo nas pessoas e ele está com uma doença infecciosa que se transmite por isso. Então aí você usa a máscara na boca para evitar a contaminação dos outros. Não é proteção da pessoa, é proteção dos outros. Aqui ele está se protegendo, tem que estar se protegendo de respirar isso aqui. Então isso aqui teria que estar no nariz. Então não é simplesmente dar o EPI. O EPI tem que ser adequado, tem que funcionar e tem que ser bem instalado, tem lá. Essa é a maneira como ele deveria estar trabalhando. Aí eu pergunto para vocês, às 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, dá para trabalhar desse jeito? Quanto que você produz com tanto EPI, com tanto equipamento de proteção? Outro tipo de proteção quando você trabalha com agrotóxicos ou outros produtos químicos. Sobre transporte, né? Tem aqui. A Pirocombi parecia tão legal, né? Mas olha só como é que o cara está sendo transportado, né? Hoje a gente tem que pôr cinto de segurança, os amarelinho aqui, multa a gente porque não está usando cinto, né? Como é que o cara vai colocar cinto de segurança nessa situação? Esse aqui é um exemplo bem interessante, né? Tão lindo, né? Os crisântemos. Mas só que alguém trabalha com isso. E que tipo de trabalho eles fazem aqui? A desbota do crisântemo. Então a denúncia é que os trabalhadores estavam expostos a agrotóxicos em ambiente confinado, porque são estufas, executando o trabalho em atividade agachado ou abaixado, né? O que ele faz? Ele fica arrancando todos os botões laterais, deixa só um botão, porque as pessoas gostam da planta, da flor, quando ela está com uma haste só e uma flor só, uma exigência de mercado. E para fazer isso, o que o trabalhador faz? Ele desbrota 40 vasos por hora, retirando 40 botões de cada planta. Isso numa jornada de 8 horas, o que alivia um pouco aqui que isso é feito 2 vezes por semana. Então a empresa foi notificada a melhorar essa condição de trabalho, que é isso que vocês estão vendo. Imagina 8 horas no dia fazendo esse tipo de coisa, num trabalho delicado, tá? O risco de problemas aí posturais, de coluna e tudo mais, é evidente. O que foi feito? Olha que coisa simples, às vezes parece que resolver o problema é complicado, mas não é não. Aqui ó, foi feito um suporte de metal, só que são vasos. Nesse caso do crisântemo, ele não é plantado na terra, ele é plantado em vasos, tá? Aí a pessoa pega o vaso, coloca em cima desse suporte e aqui ele faz, brota em pé, coluna ereta, muito mais confortável do que fazia antes. Qual é o custo disso? Uma mixaria, né? Em relação ao ambiente que ele faz. Ok, era isso. Muito obrigado.